E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Nós estamos iniciando hoje mais uma aula da Escola Teológica Semeadores de Esperança. Estamos no módulo, a terceira aula do módulo, o Reino dos Céus e a Igreja da Terra, o Reino de Deus e a Igreja dos Homens, E devido... Na verdade, antes de que eu entre no conteúdo, eu gostaria aí agradecer novamente a contribuição de cada um de vocês. São essas contribuições que tornam esse projeto possível, tá? Então eu agradeço, orem por mim, continuo orando por vocês, tá? Eu resolvi reservar essa aula de hoje para estar fazendo alguns esclarecimentos e respondendo algumas dúvidas, que alguns alunos aí mandaram, tá? E antes disso, eu gostaria de relembrar vocês que a conclusão que nós tiramos da primeira aula é que Reino de Deus e Igreja não são a mesma coisa, tá? A segunda conclusão que nós tiramos é a segunda aula. Na segunda aula, nós concluímos, pela definição de eclesia que eu apresentei para vocês, que a Igreja é uma resposta para as necessidades humanas. Que a Igreja é a coletividade do que um cristão já é na sua individualidade, do que um integrante do reino de Deus já é na sua individualidade. Então, como integrante do reino de Deus, você já é alguém que o adora, em espírito e em verdade, em qualquer lugar que você estiver. Como integrante do reino de Deus, você já é alguém que tem como dever seguir a sua consciência, e a sua consciência grita em você lhe dizendo: ama o teu próximo como eu te amei. Então, como um integrante do reino de Deus, já está sobre você o que Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo. Já está sobre nós, como integrantes do reino de Deus, o jugo de Jesus. E o jugo de Jesus é: ama o teu próximo, e ponto final. Ame a todo indivíduo como eu te amei, e ponto final. Então, como integrante do reino de Deus, você já tem o dever de se abdicar, de se entregar, de se diminuir, de exercer misericórdia, compaixão, piedade, tolerância, perdão, de desenvolver em ti, o caráter de Cristo. Então, o que sobra para a igreja? Se nós já vemos que todas as particularidades que se tem na igreja já são dadas aos integrantes do reino. Nós temos na igreja a coletividade, como eu apresentei, do que um cristão já é na sua individualidade. Tá? Então, eu como cristão, eu como integrante do reino, eu mato a fome do faminto. Agora, como igreja, em conjunto, na coletividade, nós conseguimos alterar, subverter um sistema sujo e corrupto que gera fome. Tá? Nós conseguimos alterar a vida de uma pessoa, nós conseguimos tirá-la da rua, nós conseguimos fornecer a ela uma estrutura de tratamento psicológico, de cursos profissionalizantes, de abraços, de restituição financeira, fornecer um novo... Eu mudo a vida da pessoa, tá? Sozinha a gente não faz isso, mas na coletividade nós fazemos isso. Então a reunião como igreja tem a ver com potencializar os nossos atos. Tá bom? A melhor definição que eu já vi de igreja foi a de que igreja é como o sábado. Tá? E acontece hoje o desvirtuar da Igreja de Jesus, a essência de Jesus, se repete praticamente pela mesma razão
da desvirtuação, ou desvirtuamento, não sei como é que se diz, do desvirtuar do sábado, na época dos fariseus e escribas, saduceus, né? Porque Jesus, ele olha para o povo, ele diz assim, olha, não foi o sábado, não foi o homem feito para o sábado, mas foi o sábado feito para o homem, né? Então, o homem não foi feito para o sábado. O homem não foi feito para servir ao sábado. O homem não foi feito para se debruçar e se entregar pelo sábado, morrer pelo sábado. Mas é o contrário, o sábado que foi feito para o bem do homem. O sábado não é uma finalidade em si mesmo. A finalidade do sábado é o bem do homem. Quando o sábado, um dia nós vamos estudar sobre o princípio do sábado, do Shabá. Quando o sábado deixa de ter como finalidade o bem do homem e ele torna-se um fim em si mesmo, quando o homem tem que servir ao sábado, o sábado perdeu seu valor, segundo Jesus. E da mesma forma a igreja. A igreja não é um fim em si mesmo. E isso eu digo a igreja como a igreja de Jesus, né? Tanto instituição quanto o eclesia. A igreja não é um fim em si mesmo. A igreja tem como finalidade o bem do homem, o bem comum. A coletividade que reúne as suas forças para o bem comum. Tá? Quando a igreja deixa de ter como finalidade o bem do outro e torna-se um fim em si mesma, ela perde a sua essência. É o que Jesus diz sobre o sal, que perde a capacidade de salgar, que se torna insípido. Ele para mais nada serve a não ser para ser jogado no fogo. Tá? Então, quando a igreja começa a ser um fim em si mesmo, onde o homem deve servi-la, onde o homem é para a igreja, o homem que deve sustentar a igreja, o homem que deve abrir mão de si pela igreja, o homem que deve entregar o seu tempo pela igreja. Então é a coletividade de pessoas que deve se reunir para sustentar a igreja, para sustentar os líderes da igreja. E a igreja é um fim em si mesmo e tem que ganhar mais gente para a igreja. E esse que a gente ganha, a gente treina ele para ganhar de novo para a igreja. A igreja torna-se um fim em si mesmo, tornou-se sal que perdeu o seu sabor, que para mais nada serve a não ser para ser jogada no fogo. Tá? A igreja, como eu disse, não é um fim em si mesmo. A igreja nasceu para o bem do outro. A igreja é a ponte. É a coletividade de pessoas que se reúnem não como fim a própria reunião, mas como uma causa de muito mais importância do que a própria reunião, né? Tem igreja hoje que se resume em fazer culto, né? O evangelismo é convidar para o culto, a pessoa se manter firme com o Senhor, é se manter firme no culto. A pessoa quando se desvia para essa igreja é quando ela para de ir para o culto. A pessoa quando nessa igreja está, ela diz assim, quero me dedicar mais ao Senhor e ao reino de Deus. Eu vou mais no culto. Eu preciso mais falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso convidar as pessoas para ir para o culto. Como se a reunião fosse um fim em si mesmo. Perdeu seu sabor. E isso já não... Por mais que se tenha bem... As pessoas esteja bem intencionada, ela já está perdendo a essência aí do que a igreja de Jesus. Está se distanciando aos poucos do que é o verdadeiro evangelho. Tá? E aí que nasce o legalismo, né? Porque o que difere um fariseu legalista e de um discípulo que também obedece à lei, né? Porque o fariseu obedece à lei, não levantarás falso testemunho, né? O discípulo também. Os dois olham para essa lei e dizem assim, essa lei é correta, né? Então o que difere um legalista do discípulo? É que o discípulo, ele não olha para a lei em si, mas para a finalidade da lei.
e para o princípio da lei. Porque segundo Jesus, né, tá em Mateus capítulo de número 22, ele diz assim: do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele fala sobre esses dois mandamentos. Ele diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus ele olha para todo o Antigo Testamento, para toda a lei, e ele diz assim: tudo isso tem como princípio o amor. Toda a lei, todo o mandamento se curva diante do amor. Por isso que Paulo diz aos Romanos que o amor é o cumprimento da lei. Por isso que Jesus resumiu no Evangelho de João: este é o meu mandamento, ame uns aos outros. Por isso que Paulo diz aos Gálatas que toda a lei se resume nisso: ama o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que 1 João, capítulo de número 3, diz por 2 vezes: este é o mandamento que devemos seguir: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou como Cristo nos amou. Tá? Então, o discípulo, ele vê que o princípio da lei é o amor. A lei não é um fim em si mesmo. A lei tem como finalidade o amor, porque quem amou cumpriu a lei. Então a lei tem como finalidade a vida, o bem comum, o bem do homem, o serviço ao homem. É por isso que quem ama cumpre a lei, porque quem ama deseja o bem ao outro, busca o bem ao outro. Tá bom? Já o fariseu, já o legalista, ele não olha para a lei analisando a finalidade dela ou o princípio dela, que é o amor. A lei começa e termina no amor. Tá? Ele olha para a lei em si. A lei como finalidade última. Né? Por que eu cumpro a lei? Eu cumpro porque eu quero cumprir, porque tem que cumprir, porque se não cumprir, Deus vai me matar, Deus vai me mandar no inferno. Né? Então, transformaram Deus num tirano de leis. Como se a lei de Deus fosse um fim em si mesmo. E a lei de Deus não é um fim em si mesmo. A própria lei está dizendo: guardarás o sábado. O próprio Jesus diz assim: o sábado foi feito para o homem. A finalidade é o bem do homem. É o bem. De modo que muda-se as leis. Né? Se você pega o Antigo Testamento aí e vai para o Novo, você vê que a lei mudou. O próprio autor aos Hebreus diz assim: mudando-se o sacerdócio, se faz mudança da lei. Tá? Então a lei muda. Mas o princípio que rege essa lei jamais mudará. É o amor. Então o discípulo está pouco preocupado com as mudanças e as aplicações particulares da lei nos tempos e nas culturas. Ele olha para o princípio e para a finalidade. O legalista não, ele olha para a lei em si. O discípulo olha para a vida, para o homem. O fariseu legalista olha para a lei. E é isso que tem acontecido hoje na igreja. Tá? Estão tornando-se legalistas sem perceber quando olham para a igreja como um fim em si mesmo. Como se a igreja fosse um fim que nós... E coloca um peso sobre as pessoas que nós devemos sustentar a igreja e pagar a conta de igreja. Né? E igreja que eu estou dizendo é esses prédios aí que a gente vê, né? Como se isso fosse um fim em si mesmo. E a igreja não é um fim em si mesmo. A finalidade da igreja é o homem. E se a sua igreja não tem servido à sociedade, se a sua igreja não tem como missão algo que é maior do que simplesmente ela mesma, o próprio culto dela, tá? Se o projeto dela não alcança ou não visa algo maior do que ela mesma, e às vezes em nome desse projeto ela pode até perder, ser prejudicada. Tá? Se a sua igreja não tem essa visão, mas ela se resume apenas em fazer culto, convidar a gente para culto, elaborar arte para divulgar para o culto, fazer videozinho, fazer reels e etc. para chamar a gente para o culto, vocês tornaram-se legalistas porque vocês agora olham para a igreja como um fim em si mesmo, como os fariseus olhavam para o templo, um fim em si mesmo, ou melhor, os saduceus olhavam para o templo, um fim em si mesmo, como os fariseus olhavam para a sinagoga e para o sábado, um fim em si mesmo. Tá? Como o povo olhava para a circuncisão, um fim em si mesmo. Tá? E nada
que se revela no Evangelho é um fim em si mesmo, a não ser o amor. A não ser o amor. O amor é o único fim em si mesmo, porque Deus é amor. Tá? Me pergunto, essa fala inicial que eu estou passando para vocês já se refere a perguntas que foram me fazendo, eu estou esclarecendo, né? Então a igreja, ela não é um fim em si mesmo, ela nasce como uma finalidade. Responder às necessidades humanas. E essas necessidades humanas são espirituais, materiais e emocionais, né? Se a sua igreja se preocupa com as necessidades espirituais, né? E não com as outras, ela se torna uma igreja manca. Ela se torna um pássaro que só tem uma asa, tá? Não alça voo. Ela se torna manca, tá? E então a igreja deve ter a convicção, você, como um integrante do reino de Deus, que faz parte de uma igreja, de que aquela coletividade tem como finalidade não a coletividade, a reunião em si, mas algo além, algo maior do que ela mesma. Aí eu te pergunto, qual é o projeto da sua igreja? Qual é a visão da sua igreja? Tá? Por que a sua igreja nasceu? Ah, minha igreja nasceu para pregar o evangelho. Que evangelho essa igreja está pregando? Se ela diz que ela é finalidade em si. Evangelho de crescimento de igreja? E se a sua igreja realmente nasceu pela causa de se pregar o evangelho, você já tem um projeto aí de uma escola missionária? Você já tem um projeto aí de treinamento de evangelistas, de enviar pessoas? Ou não? Porque muita igreja hoje se traveste desse discurso, queremos pregar o evangelho, mas na verdade o que eles querem é fazer crescer a igreja. E a igreja tornou-se uma finalidade em si. E não há finalidade em si que não seja o amor. Tá? Hoje em dia, a gente pega aí as ofertas, né? As próprias ofertas que se fazem hoje dentro da igreja tem como único objetivo final o sustento da própria igreja. Na maioria dos casos, infelizmente. Tá? Uma observação aqui, não estou dizendo que você tem que parar de dar dinheiro na igreja que você está, tá? A não ser se a sua consciência te disser. Se a sua consciência te disser, pare. E pare até de ir. Se está te fazendo mal, se a tua consciência diz que o que tem feito lá não é segundo o evangelho. Agora, se você decidiu congregar em um local, eu acho que você deve cooperar o que a sua consciência diz para os teus custos fixos. Tá? Ali você gasta uma luz, então você faz um cálculo. Quanto que eu gasto de luz na igreja de ir por uma vez por semana e sentar 2 horas num culto? Quanto que eu gasto de água? A caixa de som, quanto que... Beleza. Aí você coopera. Tá? Você coopera. Agora, a essência da igreja e até das ofertas não era a própria igreja em si. Tá? Você vê ali as ofertas, como eu citei em Atos dos Apóstolos, quando os irmãos pediram ofertas para sustentar pessoas famintas da Judéia. Você pega o livro de Daquê é um livro datado ali do 1º século, que houve um debate até, ele quase entrou na Bíblia, né? Mas não entrou. Principalmente assim porque a gente não sabia, tinha um pouco de dúvida da sua autoria também, então tinha muito debate sobre o livro, mas ele não entrou na Bíblia. Porém, é um livro historicamente comprovado, né, reconhecido, datado do 1º século. Era um livro que rodava entre as igrejas como se fosse um pequeno curso de discipulado, porque começou a surgir muitos falsos apóstolos e então esse livro começou a ser espalhado, né? Os apóstolos escreveram esse livro e começaram a enviar para as igrejas. Tá? Você vê, esse livro é tão crido que quase entrou na Bíblia. Tá? E tem um trecho lá assim, seguinte, como reconhecer um falso profeta. E ele diz assim, chegou aí na reunião de vocês
pediu dinheiro e não é para cuidar de pobre, tá? Pediu dinheiro e não é para uma causa maior do que ele mesmo, é falso profeta. Até as ofertas tinham como objetivo algo além da própria eclesia. E não a eclesia como um fim em si mesmo. Você pega ali o texto que Paulo diz aos Coríntios, né? Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, né? Não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí o pessoal para de ler assim no culto, né? Mas se você continuasse o texto ali, o versículo de baixo diz assim, ó, como está escrito, né? Vendeu seus bens, né? Distribuiu aos pobres. Glória a Deus. A oferta que os apóstolos ensinaram é a oferta de amor ao próximo. A verdadeira razão de se ofertar em uma igreja hoje deveria ser, se eu olho para a minha eclésia e eu entendo que essa eclésia não se preocupa consigo mesma. Ela não tem um projeto de crescimento, não. Mas ela tem uma causa que ela luta pela cidade. Ela tem uma causa que ela luta pela cidade. Toda igreja deveria ter uma causa. Toda igreja deveria ter uma bandeira de responder às necessidades humanas. Não, a igreja X percebeu a necessidade X e essa será a bandeira dela e eles vão lutar por isso. A causa da igreja A será... Eu vou te dar um exemplo. Igreja que eu conheço aqui. A causa deles é a dependência química. Eles tiram moradores de rua, eles cuidam desses moradores de rua, desses drogados, reabilitam, acompanham as famílias, conseguem emprego depois. E tudo que entra na igreja não tem como objetivo a igreja em si. A igreja é uma coletividade, um meio para se alçar capacidades e poder para conseguir sustentar aquele projeto que visa a dependência química. A outra igreja ter como objetivo evitar que as crianças da favela aqui de Curitiba vão para o crime. Então criaram instituições lá de reforço escolar, de futebol, de alimentação. Então a igreja ali não tem como finalidade última a própria igreja. Mas tudo que entra, todo objetivo maior é aquela causa. Qual é a causa da tua igreja, meu irmão? Qual é a causa pela qual vocês se reúnem? Aí um aluno disse assim, mas Luiz, eu não tenho que ir na igreja por causa de Jesus? Meu irmão, por causa de Jesus eu faço tudo na minha vida. Por causa de Jesus eu estou fazendo essa aula. E o que significa fazer algo por causa de Jesus? É fazer algo pelo próximo. Tá? Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, façais tudo pela glória de Deus. Tá? Então, por Jesus eu tenho que fazer aquilo que Jesus pediu para mim. E Jesus pediu para mim, eu tive fome, deste de comer. Jesus pediu, ama o teu próximo como eu amei. E esse amor de Jesus é tão intenso que alcança todas as instâncias e particularidades da vida. E a questão é, por que Jesus me pediu para ir em uma igreja? Para cantar? Não sou contra cantar, eu gosto de música. Mas essa não é a essência. Para que Jesus me pediu para uma igreja? Para garantir meu lugarzinho no céu? Jesus me convida para ser integrante do reino. E os integrantes do reino, convictos de uma responsabilidade de justiça, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eles se unem para lutar pela justiça. Esse é o objetivo de ser igreja. Então, quando eu vou a uma igreja por Jesus, eu não vou para, Jesus quer que eu vou lá para ficar cantando, para apagar a luz na hora e eu pular. Não. Jesus pediu para mim lá para que nós nos reuníssemos
para responder às necessidades humanas. Nós precisamos construir igrejas assim, meus irmãos. A igreja de Jesus é a resposta para os males humanos. E nós temos transformado a igreja em reuniões de legalistas que olham para a igreja como uma finalidade em si mesmo. Eu vou lá por quê? Porque sim, por causa de Jesus, lá é um fim em si mesmo. Se esqueceu que a igreja é serva. Se esqueceu que a igreja é sal que salga o mundo. Se esqueceu que a igreja é luz que ilumina o mundo. Se esqueceu que Jesus diz: e brilhará a vossa luz diante dos homens, e eles vendo as vossas boas obras glorificarão o Pai que está nos céus. Qual é essa boa obra da igreja, senão uma intervenção da coletividade dos integrantes do reino para a transformação? Tá? A igreja é resposta. Toda igreja deveria ter uma causa, né? Falaram para mim assim também: Luiz, e aquela igreja que tal fez uma oferta de 50 mil reais, né? E a minha igreja é pequena, nós fizemos vamos supor, uma igreja pequena que nasceu como uma causa. Vou dar um exemplo aqui: a Missão Gênesis, uma igreja extremamente pequena, que nasceu como causa também aqui em Curitiba tem muitos moradores de rua, né? Então eles pegam moradores de rua e trabalham com eles, tiram da rua mesmo, né? Tiram da rua mesmo. Eles trabalham com moradores de ruas e com travestis. Então, e eles são pequenos, eles não têm estrutura para fazer grandes investimentos, né? E uma igreja, e aí ele diz assim, uma igreja grande faz muito mais, né? O que eu queria dizer para vocês também é que é o seguinte: lembre-se da parábola dos talentos, que nós diante de Deus não seremos julgados, né, por aquilo simplesmente que fizemos, mas pelo que fizemos diante do que poderíamos fazer. Lembre-se da oferta da viúva, né? Jesus diz que ela deu mais do que os ricos porque ela deu tudo que tinha, tá? Então uma igreja aí, tem uma igreja aqui em Curitiba, que não vou nem citar o nome, tá? Eles gastam 100 mil por mês para cuidar de refugiados, tá? Cuidar de refugiados lá da Ucrânia, Venezuela e tal. 100 mil por mês. Só o salário do pastor dessa igreja é 60 mil reais, fora os benefícios. Esses 100 mil reais é menos de 1% do que a igreja tem de dinheiro, do que arrecada. Entendeu? É uma merreca. Então, se você fazer uma análise da oferta da viúva e da parábola dos talentos, né? Tudo que eles estão disponibilizando para todos os refugiados e família é quase a mesma coisa do que dão de salário e benefício para o pastor. Meu irmão, é como se pudessem dar um saco de pirulito e dão um pirulito. É a parábola dos talentos. É alguém que tem 100 talentos na mão e multiplica um. Ele será cobrado diante de Deus. Será cobrado. Poderiam fazer muito e deveriam fazer. Mas se perdeu essa visão de que a igreja é a resposta para as necessidades humanas. Nós precisamos nos levantar, meus irmãos. Nós precisamos nos unir. Tá? Nós precisamos nos unir. Me perguntaram também: Luiz, então é pecado ter um momento de oferta na igreja? Não, não é pecado. Nós vamos ter um módulo só sobre pecado. O que é pecado segundo o Evangelho? Não, não é pecado ter um momento de oferta. O erro está no discurso. O erro está na essência daquela igreja. O erro está no que motiva uma pessoa ofertar. Hoje em dia a pessoa oferta ou por medo do gafanhoto migrador, do dízimo, ou uma pessoa oferta não, porque eu vou ofertar porque eu vou receber mais recompensa. Então a pessoa oferta por medo, a pessoa oferta por ganância, não, eu vou ofertar porque Deus vai me dar mais. Ou a pessoa oferta, eu sou grato a Deus, então por isso vou lá pagar o meu ticket, o meu ingresso do clube religioso, então eu sou grato a Deus, por isso eu vou dar. A questão é o seguinte: quando Deus pediu para mim sustentar a instituição religiosa?
Quando? Né? O Senhor Jesus me pediu para cuidar do meu irmão, cara. O Senhor Jesus pediu para mim me abdicar. Filipenses 2 está escrito assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar, mas ele se diminuiu. Que haja em vós o sentimento de diminuição. Diminuição por quem? Pelo outro. Pelo próximo. Então o sentimento que deveria mover-nos a oferta não é o medo do gafanhoto migrador, que o pessoal gosta de usar, Malaquias 3. Um dia nós vamos falar sobre o que é dízimo, segundo o Evangelho também. Não é também, eu vou ofertar e Deus vai me dar mais. Vou ofertar, ou seja, eu vou dar aqui nesse templo, aí Deus ficou felizinho porque eu coloquei dinheiro na conta do templo, aí Deus vai me dar mais. Como é que eu dou a Deus, pelo amor de Deus? Jesus diz assim: vocês dão a mim quando vocês dão aos pequeninos. Eu tive fome e me deste de comer. Eu dou realmente a Deus quando eu dou uma instituição, se realmente essa instituição religiosa, essa igreja, tem como princípio os norteadores, tudo isso que eu apresentei para você, cuidar do próximo. Né? A igreja tem 3 olhares, né? Um olhar a Deus, olhar a si mesmo e olhar para o próximo. Então você vê ali em Mateus 16 como a igreja nasce edificada a partir da afirmação de Pedro: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então a igreja nasce da forma como nós enxergamos a Deus, o Evangelho, Jesus, Deus diminuído, Deus que se diminui e se entrega para morrer, Deus que entre matar e morrer escolhe morrer, Deus que se assenta com pecadores, Deus que nasce numa manjedoura e morre sem ter onde reclinar a cabeça. A igreja nasce da convicção de quem é esse Deus. E a partir dessa convicção, a igreja tem um olhar para si mesmo. Qual é a finalidade nossa? Né? Qual é a finalidade nossa como igreja? A igreja deve olhar para si, e depois de olhar para si e ser resposta para as necessidades de todos os indivíduos dentro dessa igreja, ela olha para o mundo, ela olha para fora, para o próximo, e ela é resposta para uma causa social, emocional, espiritual, material, causa de injustiças. A igreja é resposta. A igreja é a forma como Jesus quis que os integrantes do reino transformassem essa sociedade. Não vai dar tempo hoje, né? Eu queria falar com vocês também sobre templo e sinagoga. Nós vamos falar na próxima aula. Templo e sinagoga. O que se fazia no templo, o que se fazia na sinagoga. Né? Por que João Batista está no deserto e não num templo ou numa sinagoga? Tá. Aí uma outra pergunta que me fizeram: Luiz, mas se eu falar isso aí, tudo que você está falando, como é que a igreja vai se sustentar? Né? As igrejas vão fechar. Aí, vamos analisar essa pergunta, né? As igrejas vão fechar. No primeiro momento eu vejo que então o discurso se tornou norteado, se tornou embasado no objetivo de fazer a igreja não fechar. A igreja tornou-se um fim em si mesmo, você viu? A própria pergunta já deixa claro. A instituição, a reunião, a coletividade se tornou um fim em si mesmo quando a pessoa faz essa pergunta. Ela visa o sustento da instituição. A igreja não é fim em si mesmo, irmão. A igreja vive sempre em risco, porque a igreja é baseada em fé, e fé jamais foi garantia. Ministério jamais foi garantia, ministério é sempre pela fé. O próprio Senhor Jesus nos disse: o amanhã cuidará de si mesmo, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Esses dias eu estava conversando com uma moça aqui, né? Estava se conhecendo e tal, e ela perguntou assim: Luiz, o que você pensa do futuro, do seu futuro? E eu disse assim: olha, se eu estivesse no mercado de trabalho, eu conseguiria lhe apresentar um planejamento das minhas metas, o que eu gostaria de fazer até esse ano, o próximo ano que eu quero alcançar.
Mas eu não estou no mercado de trabalho. Eu estou no ministério. E ministério não é garantia de nada. Né? O que eu posso dizer no meu futuro? Eu posso dizer o que disse Jesus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Pelo amor de Deus, meus irmãos, tenhamos fé de que o Senhor Jesus é quem sustenta a igreja dele. Tá? Nós não precisamos nos travestir de discursos que não são o Evangelho. É o Senhor Jesus que sustenta. E se por em algum momento qualquer igreja fechar, primeiro porque o Senhor Jesus não a sustentou. E quem fechou foi o prédio. Mas a coletividade de irmãos em si não parará de se reunir. Ou seja, só perdeu o prédio. Mas os irmãos estão juntos. Né? Os irmãos estão juntos. É o Senhor Jesus quem cuida da igreja. Eu prometi que seria mais breve nas minhas aulas, né? Mas é muita coisa, não é mesmo? Então, tentei responder algumas perguntas, né? Que me mandaram. Tenhamos fé. Tenhamos fé. Às vezes eu me sinto sozinho, no sentido de que parece que eu sou uma voz sozinha, mas graças a Deus eu oro, Senhor, a cada dia eu tenho conhecido verdadeiros homens de Deus. Pesquisem o nome Paulo Capelletti e você verá qual é o projeto que um homem de Deus faz. É um homem perfeito? Não, não é um homem perfeito. Concordo com tudo? Não, claro que não concordo com tudo. Ninguém concorda com tudo com alguma pessoa. Mas a essência está presente, meus irmãos. Essa essência que eu falei aqui. Carlos Queiroz. Vejam quem é o pastor Carlos Queiroz. Um dia eu vou contar para vocês a história deles. Paulo Capelletti é um pastor conhecido mundialmente no Brasil inteiro. Já pregou nas maiores igrejas aqui do Brasil. Eu passei um dia aqui com ele. Almocei com ele, tomei café com ele, conversamos muito. Isso me reacendeu a esperança de que ainda há homens que têm coragem de pregar esse evangelho. Tá? Orem por mim. Eu estou orando por vocês. E olha, essa escola é uma sementezinha que não é um fim em si mesmo, tá? Nós iremos treinar futuros líderes dessa nação. Nós iremos treinar futuros intelectuais, tá? Orem por nós. Venhamos construir igrejas segundo o Evangelho. Meus irmãos, contem comigo. Orem por mim. Estou orando por vocês. Vou terminar essa aula um pouco mais breve, porque alguns estavam dizendo assim, as aulas estão muito longas. Vou tentar mandar aulas mais breves, tá? E qualquer dúvida, vocês têm meu contato. Mandem lá e eu vou estar respondendo a vocês, tá? E jamais se esqueçam disso. Jesus não edificou um templo, ele não disse assim, Pedro, tu és pedra. Ou melhor, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclesia. Ele não disse sobre esta pedra edificarei um templo. Ele não disse sobre esta pedra edificarei uma sinagoga. Ele disse sobre esta pedra, a pedra que eu sou o Filho de Deus, que Cristo é Deus no meio dos homens, que Deus se diminuiu, que Deus se fez pequeno, que Deus abriu mão de sua glória para servir, que Deus revelou seu amor servindo aos homens. Ele mesmo disse que ele não veio para servir, ou ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, a partir de quem é Deus revelado em Jesus, a igreja nasce. Ele diz assim, sobre esta pedra eu edificarei minha eclesia, eu edificarei a coletividade dos meus seguidores,
que buscarão me imitar e promover transformações na sociedade. Vamos construir igrejas assim. Amém. Um abraço. Fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus os abençoe. Que o Senhor Jesus faça resplandecer sobre vocês a luz do Espírito dele. Que Ele vos abençoe e vos guarde por todos os seus caminhos. Que Ele te abençoe onde você pisar a planta do seu pé, que você leve a luz do Espírito. Vamos construir igrejas assim. Amém.